Olá a todos. Então, hoje nós vamos falar sobre as filarioses. Nós temos várias espécies de parasitas que entram nesse grupo das filárias, mas no Brasil nós temos somente 3 de interesse: a Vokereria bancroft, a Onchocerca volvulus e a Mansionella lozardi. Nós sabemos que esses parasitas são parasitos que têm um ciclo heteroxeno e são responsáveis por várias doenças de grande importância médica. A Vokereria bancroft causa filariose linfática ou elefantise, com grande impacto na formação de edemas, especialmente de membros inferiores, por isso esse nome de elefantise. Ela no Brasil está praticamente erradicada, como nós vamos ver daqui a pouco, mas ela é muito frequente na Ásia, especialmente na Índia. A Onchocerca volvulus, também parasito de ciclo heteroxeno, causa a oncocercose, também com o nome popular de cegueira dos rios, justamente por ser responsável por quadros de cegueira uni ou bilaterais. Tem como hospedeiro intermediário uma mosca que faz hematofagia da família Simulida. E a Mansionella lozardi, que é considerada não patogênica ou pouco patogênica e que é muito comum na Amazônia, é importante para a gente fazer o diferencial com a microfilária. Ela tem como hospedeiro intermediário a moscas dos gêneros Culicoides e Simulio. Nós temos uma outra filária que é muito comum em animais domésticos, especialmente em cães, que é a Dirofilaria imitis. A Dirofilaria também é um parasito de ciclo heteroxeno, tem como hospedeiros intermediários mosquitos, como a Aedes, Anopheles e Culex, e nesse caso a filária ela vai se acumular aqui dentro do coração, né, causando quadros gravíssimos, né, nos animais, e eventualmente, em casos muito raros, seres humanos também podem se infectar. Então, quando a gente vê esses casos de filárias no coração, é causado por Dirofilaria imitis. Vamos começar então com a Vokereria. A Vokereria bancroft é causadora da filariose linfática ou elefantise. É uma doença tropical negligenciada que afeta milhões de pessoas no mundo todo. Esse parasito tem um ciclo de vida complexo. A gente vê aqui nessa imagem uma microfilária, que é a larva L1, embainhada. Ela ainda tem a casca do ovo, né, que é essa bainha ao seu redor. Ela é encontrada na corrente sanguínea com periodicidade noturna. O parasito adulto ele é encontrado no sistema linfático dos hospedeiros definitivos, no caso dos seres humanos, causando obstrução desses vasos linfáticos, que vai levar, obviamente, ao edema e inflamação do local afetado. Então, se ele está causando obstrução de vasos linfáticos de membros inferiores, a gente vai observar esse edema em membros inferiores, bastante pronunciado. Se está obstruindo vasos linfáticos ligados à bolsa escrotal ou a membros superiores ou à mama, a gente vai ver esses edemas nesses locais. As principais manifestações clínicas são os linfedemas, né, de membros, genitálias e mamas, também episódios recorrentes de infecções secundárias bacterianas ou fúngicas que podem estar cometendo a pele ou lesões na pele. Então, o ciclo biológico desse parasito acontece da seguinte forma. Quando o ser humano ele está infectado com a Vokereria bancroft, ele vai apresentar os parasitos adultos em vasos linfáticos. Esses adultos, machos e fêmeas, vão copular e as fêmeas vão produzir as microfilárias. As microfilárias são as larvas L1 e elas são, então, eliminadas pela fêmea. Essas larvas, elas vão, no período diurno, se acumular em vasos pulmonares. No período noturno, elas vão para a circulação periférica. Por que isso acontece? Porque o mosquito responsável, né, que vai atuar como hospedeiro intermediário, tem hábitos noturnos. Então, a microfilária ela se preserva, né, não fica gastando energia e não corre risco também de induzir maiores
respostas do hospedeiro quando ela fica quietinha lá em vasos profundos pulmonares. Então, à noite, quando tem uma alteração de pH e de níveis de CO2 na corrente sanguínea, essa microfilária vai para vasos periféricos, onde ela vai ter maior chance de encontrar com seu hospedeiro intermediário. Quando o mosquito do gênero Culex vai fazer hematofagia, ele vai ingerir essa microfilária, que é uma larva L1. Quando ela chega lá, então, no trato digestivo desse mosquito, ela vai fazer as mudas de L1 para L2, de L2 para L3, e essa L3 vai migrar para a probóscide desse mosquito. Quando ele for fazer um novo repasse sanguíneo, a L3 vai sair ativamente dessa probóscide, vai cair na pele do hospedeiro e vai, então, fazer uma penetração ativa dessa lesão causada pela picada. Então, o mecanismo de transmissão dessa filária é uma penetração ativa das larvas L3 no local da picada. Nesse momento, a L3 ela já vai estar em vasos sanguíneos e linfáticos e ela vai migrar, né, até alcançar os vasos linfáticos, que ela vai se desenvolver como parasito adulto lá naquele local, nesses vasos linfáticos, e vai continuar o ciclo novamente. Nós observamos que a maturidade sexual desses parasitos demora mais ou menos 1 ano para ser atingida, ou seja, desde o momento em que a L3 ela entra no local da picada, até o momento em que a gente observa produção de novas microfilárias, isso demora mais ou menos 1 ano para acontecer. E aí essas microfilárias vão surgir na circulação sanguínea periférica, né? Principalmente no período noturno. No período diurno, elas vão se acumular nos capilares sanguíneos pulmonares. Então, para a gente conseguir detectar essa microfilária nos vasos, no sistema sanguíneo periférico, o sangue tem que ser coletado no período em que a microfilária está lá. Então, isso só pode acontecer no período da noite, né? Então, a gente observa aqui a presença dessas microfilárias, né, em grande quantidade nesse período noturno, obedecendo ao ritmo circadiano. A gente sabe que é interessante observar que as microfilárias elas têm vários mecanismos de detectar essa periodicidade. Então, a gente tem alterações específicas, né, dos níveis de oxigênio e CO2 no sangue, a temperatura do corpo, o pH, né? Então, existem vários fatores que vão fazer com que essa microfilária tenha essa periodicidade. Outros fatores também estão relacionados a uma seleção adaptativa do vetor hospedeiro intermediário, que são aqueles que somente têm hábitos noturnos. Né? A gente vê também uma relação com a secreção de melatonina, aumentando a quantidade de microfilárias no sangue periférico. Nós observamos também que as microfilárias identificam, né, os capilares pulmonares através de moléculas de superfície que vão ser encontradas especificamente na superfície dessas células endoteliais, fazendo com que elas fiquem aderidas a esses capilares, se mantendo ali firmes na sua proteção em relação à circulação fora de hora. A transmissão da filariose linfática, então, ela ocorre principalmente por mosquitos do gênero Culex, que é o principal transmissor, mas também Anopheles e Aedes podem atuar como hospedeiros intermediários não tão bons quanto o Culex. Nós observamos, né, que o comportamento alimentar desses mosquitos é muito importante, né? Isso também faz uma seleção do principal gênero, né, que vai atuar como hospedeiro intermediário, e também isso vai levar à distribuição geográfica do parasito. Então, a gente observa que ele é encontrado principalmente na Ásia, na África e nas Américas, que são os locais onde a gente vai encontrar os mosquitos, né, os vetores responsáveis
tanto por atuarem como hospedeiros intermediários, mas também por atuarem como transmissores, né, e disseminadores desse parasita. Os principais sintomas e complicações, né, da filariose linfática estão relacionados aos linfedemas, que vão acontecer pelo extravasamento da linfa, devido ao bloqueio da sua captação pela presença do parasito, causando, né, quadros bastante graves. Então, a gente observa que o quadro de elefantíase está relacionado ao edema, mas também a lesões na pele causadas pela deficiência na drenagem da linfa. Então, a gente observa que a pele vai aumentar em sua espessura, ela vai diminuir em sensibilidade de nervos, ela vai estar mais suscetíveis a infecções bacterianas, né, especialmente quando ocorrem lesões. E a gente tem uma bactéria que é simbionte ao parasito, que é a Wolbachia, que também vai causar infecções bacterianas importantes, tanto dentro dos vasos linfáticos quanto também na superfície. Nós temos também um caráter social da elefantíase, porque a pessoa infectada, ela passa por estigmas, né, e incapacidades físicas por conta das lesões que vão ser bastante importantes, né, na sua capacidade de execução de trabalhos, na movimentação. Então, isso também leva a complicações sociais importantes relacionadas à filariose linfática. Na infecção humana, nós temos dois extremos da doença. Uma forma já mais rara, em que a gente vai observar uma pneumopatia eosinofílica tropical, que vai ser uma resposta do organismo à presença das microfilárias nos vasos, nos capilares pulmonares, e aí ela não vai aparecer no sangue periférico, porque a gente vai observar uma hiperatividade imunológica que vai tender a capturar essas microfilárias e a destruir essas microfilárias. Então, a gente observa principalmente sintomas pulmonares e uma intensa infiltração, né, de macrófagos nesses alvéolos, levando a quadros de broncopneumonia e manifestações asmáticas, levando até ao desenvolvimento crônico de fibrose pulmonar. Essa forma vai responder bem ao tratamento antihelmíntico. No outro extremo estão os casos mais comuns, né, a grande maioria, que a gente vai observar em que as pessoas vão apresentar as microfilárias na corrente sanguínea. Então, são casos microfilarêmicos. E a gente tem quase nenhuma produção de anticorpos específicos. Isso acontece porque eumintos têm capacidade de fazer uma imunomodulação. Então, eles vão causar uma supressão dos linfócitos e a gente não tem produção de anticorpos. As manifestações dessa doença, desse extremo, vão começar de forma bastante lenta, né, e vão progredindo com o tempo. Então, quanto mais tempo a pessoa vai passar com o parasito, mais tempo, piores vão ser as lesões que ela vai apresentar e os linfedemas. A gente observa que a presença de bactérias, tanto rickétsias como wolbáquias, também vão ter um papel importante na patogênese da elefantíase ou da filariose linfática, por terem a capacidade de produzir toxinas que vão piorar o quadro clínico dos pacientes, levando, né, a adenopatias nesses indivíduos com microfilaremia. A gente observa também a formação de granulomas com eosinófilos, macrófagos e células gigantes ao redor dos parasitos adultos, o que vai levar a uma lesão irreversível dos vasos linfáticos. Então, isso vai levar à lesão dos vasos e à produção de tecido cicatricial. Então, por mais que o indivíduo, quando ele tem já o linfedema, né, bastante pronunciado, a gente vai observar que a gente vai fazer o tratamento antiparasitário, o pessoal vai ficar livre do parasito, mas não vai ter uma regressão dos sintomas. E aí o linfedema vai permanecer. Então, ele vai continuar com esse quadro, né, de forma irreversível.
As linfangites, né, que a gente vê um vaso linfático bastante pronunciado, né, vermelho, já inflamado, que é característico inicial, né, uma das primeiras lesões que a gente vai observar em relação à presença do parasito. Podem se formar as varizes também nesses vasos e trombos, né, que vão contribuir também para os linfedemas. Ocorre, né, a reação inflamatória aprisionando os parasitos e acelerando, né, o processo de morte desses parasitos, aumentando também esse processo inflamatório, as suas consequências, que são o linfedema, né? E aí isso vai levar aos quadros bastante característicos. Então, nessas dobras de pele, ocorrem muitas infecções bacterianas e fúngicas secundárias, né? Aqui, por exemplo, a pessoa perde a sensibilidade nervosa, então fica muito mais fácil dele se machucar e também ter essa porta de entrada para infecções secundárias. E a gente observa que quando ocorre a falta de drenagem linfática, as características da pele, elas vão se alterando também, elas se tornando uma pele mais espessa, uma pele bastante grossa, o que contribuiu, né, inclusive, para o nome popular da doença ser elefantíase. A gente observa aqui, né, essa paciente aqui com um quadro de edema em membros superiores, aqui já quadros bastante avançados, olha como as características da pele ficam bastante alteradas, né, e os edemas realmente muito importantes aqui, né, você vê como atrapalha a mobilidade da pessoa, como ele não consegue, né, por exemplo, aqui ó, calçar um sapato, tem muitas lesões nessa pele, né? E aqui, assim, várias pessoas aqui para a gente ver os quadros de elefantíase. Ocorre também o edema, né? Quando ocorre o entupimento, né, de vasos linfáticos relacionado à bolsa escrotal, a gente pode observar uma funiculite filariana, né, com uma linfangite do cordão espermático e inflamação do tecido conjuntivo. Pode ocorrer epididimite e orquite, que vão acompanhar essa funiculite, também de natureza linfangítica. Então, vai ocorrer uma hipertrofia do epidídimo, que vai ficar bastante doloroso, e uma consequente hidrocele, que é uma manifestação muito comum da filariose genital, com distensão do espessamento da túnica vaginal, inflamação, fibrose e desorganização da camada muscular. Aqui nesse caso, né, uma hidrocele bem característica e aqui outro de membros inferiores. Então, a presença das filárias, né, nos gânglios não é suficiente para explicar a obstrução e a estase linfática. A circulação ela vai depender de mecanismos valvulares e a contração da musculatura, que também vão estar afetadas pela doença. A reação inflamatória pode ser suficiente para causar obstrução parcial ou total, temporária ou permanente da circulação linfática. E por localizarem-se as infecções de preferência na região abdominal e pélvica, ocorre também os processos obstrutivos de membros inferiores e órgãos genitais. Aqui outras imagens, né, para a gente ver, né, o quanto que essa filariose linfática acomete principalmente membros inferiores. Segundo a localização, pode acontecer, né, linfotórax, linfocele e a cinti linfática. Se for próximo às vias urinárias, a gente vai observar uma linfúria. Podem ocorrer, né, infecções bacterianas se instalando nessas regiões afetadas, iniciando-se em geral onde se encontram as filárias. Pode ocorrer no subcutâneo edema crônico, né, que vai gerando essa fibrose e aí a elefantíase. O diagnóstico vai acontecer pela detecção das microfilárias circulantes em sangue periférico, que tem que ser coletado no período noturno. A gente pode detectar antígenos do parasito, anticorpos não vão ser formados. Na imagem, a gente pode visualizar os parasitos nos vasos linfáticos e a gente pode fazer biópsia desses tecidos para confirmar o diagnóstico.
O diagnóstico clínico vai ser mais característico, né, relacionado à dor inguinal da perna, pode ter febre, né, associada aos dados epidemiológicos. Tá? Para a detecção das microfilárias no sangue, a gente pode utilizar gota espessa ou então esfregaço sanguíneo. Tá? Para poder facilitar a coleta desse sangue, a gente pode provocar uma parasitemia diurna utilizando um fármaco, né, que é a dietilcarbamazina, e aí a gente vai coletar, vai dar o comprimido para a pessoa e de 20 a 60 minutos, né, após a pessoa ingerir esse comprimido, as microfilárias vão estar no sangue periférico. E aí a gente pode coletar, o que vai facilitar, né, o diagnóstico dessa parasitose. Pode-se fazer biópsia, né, exames de imagem e biologia molecular. E aí a gente vai observar que, caracteristicamente, as filárias de Wuchereria bancroft têm uma bainha, que ainda é a casca do ovo, né, desse euminto. Já a microfilária de Mansonella ozardi não tem bainha e também não tem periodicidade noturna. Então, são fatores importantes que têm que ser levados em consideração. O tratamento vai acontecer, né, pelo uso de medicamentos antiparasitários, né, antieumínticos, que vão eliminar, né, as formas imaturas e vão também matar o parasita adulto. Pode ser feita a remoção dos vermes adultos e drenagem dos linfedemas, né, que vai melhorar bastante o quadro, mas a pessoa sempre vai ter aquela lesão permanente dos vasos linfáticos. E tem que ter os cuidados com a pele, né, e as feridas que vão surgir ali nos locais de linfedema. A filariose linfática, ela é encontrada principalmente na Ásia, né? Então quanto mais amarelinho aqui, pior o local. E a gente observa que em algumas regiões das Américas a gente vai encontrar a filariose linfática. Então no mundo são mais de 800 milhões de pessoas afetadas, 54 países onde a gente observa a presença das microfilárias, né? E isso leva à incapacidade de mais de 17 milhões de pessoas com quadros graves de linfedema e elefantíase. Nós temos vários grupos que têm se esforçado globalmente para eliminar a filariose linfática, com várias frentes de ação. A primeira é com o tratamento em massa da população, com distribuição de medicamentos antiparasitários nessas comunidades endêmicas. Depois, educação e conscientização com campanhas de informação sobre prevenção, diagnóstico e cuidados com a doença. A vigilância epidemiológica com monitoramento dos casos e campanhas anti-mosquitos, né, para poder eliminar ou diminuir os hospedeiros intermediários. E também, né, o desenvolvimento de novas ferramentas para controle e tratamento dos pacientes. No Brasil, nós tivemos, né, a grata notícia de que ele foi considerado livre da filariose linfática como problema de saúde pública. Nós temos casos isolados na região de Pernambuco. Então, essa é uma notícia que saiu agora, em setembro de 2024. E com grande satisfação que a gente vê, né, os esforços do Ministério da Saúde, da Organização Mundial de Saúde, da Organização Pan-Americana de Saúde, para poder eliminar a filariose linfática no Brasil. Então, a gente tem poucos casos, né, poucos novos casos sendo detectados. A gente tem ainda pessoas que são pacientes, né, já de forma crônica, que estão sendo acompanhados. E nós temos já que novos casos, a transmissão já não está sendo detectada mais. Vamos agora falar da outra filária de importância para o Brasil, que é a Onchocerca volvulus. A Onchocerca, ela causa a oncocercose, que também é conhecida como a cegueira dos rios. Ela é uma doença parasitária que é encontrada na região norte do Brasil, em áreas remotas da Amazônia, da floresta amazônica, principalmente em áreas da reserva Yanomami. O hospedeiro intermediário da oncocerca é essa mosca hematófaga bem pequenininha aqui,
que a gente conhece como borrachudo aqui no Centro-Oeste. Lá no Norte, ela é chamada de pium, e ela tem o seu ciclo de transmissão, o ciclo de vida dessa mosca está relacionado a rios que tem uma correnteza mais forte, que tem uma água muito oxigenada. Por isso que esse parasita é chamado de cegueira dos rios, porque essa mosca, ela não tem uma grande capacidade de voo, ela fica muito próximo de onde ela emergiu, né, de onde está sendo o seu criadouro. E aí as pessoas vão próximos a esses rios, as cachoeiras, para pegar água, para tomar banho, para, né, ter o acesso à água, e aí acabam sendo picadas pela mosca. A gente observa, então aqui são larvas L3, né, que vão sair da probóscide da mosca, cair na pele e penetrar no local da picada, é o mesmo mecanismo de transmissão da filariose linfática. Aqui a gente observa os parasitos adultos que ficam enovelados em nódulos, né, no subcutâneo, tá? Muito comum, são chamados de oncocercomas, esses nódulos, no local da picada. Então, diferentemente do que a gente observa na filariose linfática, o parasito adulto aqui, ele vai ficar localizado, formando esses nódulos. Então, eles podem ser extraídos cirurgicamente, sem problema nenhum. E aí, qual que é o problema? Então, a gente observa, né, que a mosca vai se infectar ao ingerir as microfilárias que vão estar no subcutâneo. E aí, dentro dessa mosca, as microfilárias, que são as larvas L1, vão fazer as mudas de L1 para L2, para L3, e vão depois, né, penetrar ativamente no local da picada. Nesse momento, eles vão se desenvolver nesse local, né, onde a L3 entrou, ela vai se desenvolver para os parasitos adultos, que vão copular, né, e vão produzir essas novas microfilárias, que vão ficar migrando aqui nessa região do subcutâneo. O problema é que elas vão migrar também para o globo ocular, e aí é que a gente tem o grande problema da oncocercose, porque elas, dentro do globo ocular, vão causar reações inflamatórias, principalmente quando essa microfilária morre, e aí gera, né, a perda da visão de forma irreversível desse indivíduo, podendo ser de forma unilateral ou bilateral. Então, a gente vê aqui o hospedeiro intermediário, são moscas hematófagas do gênero Simulidium, tá? Elas são muito pequenas, né, e aí são bastante vorazes também, elas picam bastante quando elas estão fazendo esse repasto sanguíneo. Os eumintos vão ficar nessa região subcutânea, né? Podem eventualmente migrar sem formar nódulos, mas o mais comum é eles formarem esses nódulos. E aí as fêmeas vão produzir essas microfilárias, que não têm bainha, não vão ser encontradas no sangue periférico, não possuem periodicidade, elas vão estar no subcutâneo, migrando pelo subcutâneo. E aí a gente observa alterações da pele, das características da pele, pela migração das microfilárias. Então, vai ter uma dermatite intensa, causada pela presença dessas microfilárias com prurido e também os nódulos subcutâneos devido à presença dos parasitos adultos. Os oncocercomas são esses grandes nódulos, onde a gente vai encontrar esses parasitos adultos, né, que podem, inclusive, ser removidos. A perda de visão vai acontecer quando as microfilárias morrem dentro do globo ocular. Lembra que euminto faz imunossupressão. Então, nesse caso, elas têm que morrer para poder levar a inflamação, opacidade do humor vítreo e aí perda da visão. Isso vai gerar um grande impacto social pela pessoa, né, não conseguir mais ter a sua capacidade visual. Então, tem um impacto social muito grande a oncocercose. Esses nódulos parasitos, eles sobrevivem por um longo período de tempo, né, de 9 a 15 anos, e todo esse período as fêmeas estão produzindo as microfilárias, que também têm uma grande longevidade, de até 24 meses. Então, a gente observa que esses parasitos, né, têm uma alta capacidade reprodutiva e uma alta longevidade. Os parasitos
adultos, eles são, né, como todas as filárias, as fêmeas bem longas e os machos bem pequenos, porque os machos, eles vão servir somente para fecundar a fêmea, e aí a fêmea que vai, então, ter essa grande capacidade reprodutiva por ser tão grande, né, e ter o sistema reprodutor bem desenvolvido. As alterações oculares são os principais problemas causados pela oncocercose. Então, o que vai acontecer? O parasito, a microfilária, vai alcançar o globo ocular, vai morrer, liberar, né, suas substâncias químicas, inclusive as bactérias simbiontes, como a Wolbachia, vai desencadear um processo inflamatório que vai destruir a córnea e causar opacidade do humor vítreo, levando à cegueira, que é a principal manifestação clínica da oncocercose. A gente observa, né, os nódulos cutâneos em várias regiões que estão relacionados ao local da picada, onde a mosca vai fazer o seu repasto sanguíneo, né? E as microfilárias vão causar prurido e dermatite, vai causar a pele, que tem essa característica, né, chamada de pele de lagarto, pelas alterações do subcutâneo causadas pelas microfilárias. A gente pode observar nódulos também em regiões inguinais, né, os locais da picada da mosca, e também pela presença da Wolbachia, que também vai causar alterações, levando a esses edemas. A oncocercose, no Brasil, ela está presente no distrito Yanomami, no norte do Amazonas e no Roraima, e aí a gente observa que são locais, né, com difícil acesso, com baixo acesso à saúde, né? Então a gente tem no Brasil em torno de 500 mil pessoas infectadas, principalmente na Amazônia, né? São populações ribeirinhas e comunidades indígenas que são as mais afetadas. A oncocercose, o principal impacto é em relação à cegueira, e, né, a gente observa que essa população está bastante vulnerável a essa doença. O diagnóstico. A gente tem um diagnóstico clínico, né, bastante característico. O diagnóstico laboratorial, a gente vai fazer sorologia, detectar antígenos do parasito e das microfilárias em biópsia de pele, né, que a gente vai encontrar também o parasito adulto, né, nos oncocercomas. A detecção precoce é importantíssima para a gente fazer o tratamento adequado. A gente tem que ter muito cuidado, porque a dietilcarbamazina na oncocercose, ela vai levar à morte das microfilárias. Então, a gente não pode, de forma nenhuma, utilizar a dietilcarbamazina, porque a gente vai estar induzindo um quadro grave de cegueira nesses indivíduos. Então, a gente tem que ter muito cuidado ao estar, né, lidando com áreas endêmicas ou com áreas em que a gente tem tanto a filariose linfática quanto a oncocercose, que no caso não é no Brasil, né, em outras áreas a gente não pode fazer esse uso da dietilcarbamazina. A biópsia de pele, né, pode ser feita para detecção das microfilárias e dos parasitos adultos. O tratamento, ele é feito com ivermectina, principalmente, né? A gente pode remover os nódulos, né, com biópsias e acompanhar os pacientes para evitar os casos, né, mais graves e também as reinfecções, porque o paciente continua morando em área endêmica. O controle está relacionado ao combate do vetor, né, das moscas, o tratamento em massa da população, a educação em saúde para conscientização, né, sobre a doença e as formas de prevenção, e a vigilância epidemiológica com monitoramento dos casos. A Mansonella é a outra filária que a gente encontra no Brasil. Ela é bastante frequente na região norte, principalmente na Amazônia,
e a doença é conhecida como mansonelise ou mansonelose, e vai afetar as pessoas, principalmente de populações ribeirinhas. Então, o ciclo biológico vai acontecer da mesma forma que as outras microfilárias. A diferença é que o hospedeiro intermediário também é uma mosca hematófaga. São principalmente moscas da espécie, né, Simulium amazonicum, do gênero Culicoides, ou outros simulídeos, né, dessa mesma família. Então, a gente observa que aqui são os piuns, né, que vão estar causando a transmissão dessa parasitose. Vejam quanto que é pequeno que essa mosca. Os principais sintomas que a gente vai observar na grande maioria dos pacientes são sintomas leves ou nenhum sintoma. Então, o paciente vai apresentar, às vezes, prurido, febre e dor de cabeça. Nos sintomas mais graves, né, essa febre e o prurido vão estar exacerbados, acompanhados de artralgias, dores de cabeça fortes, erupções cutâneas, linfadenopatias, edemas e sintomas pulmonares. A gente vai diagnosticar mansonelose ou mansonelise com a detecção das microfilárias na corrente sanguínea, só que essa microfilária, diferentemente da Wuchereria bancroft, ela não tem periodicidade noturna e ela não tem bainha, então morfologicamente ela é diferente da microfilária da Wuchereria. Então, o diagnóstico vai ser principalmente, né, pela detecção da microfilária no exame de sangue e testes sorológicos para detecção de antígenos do parasito. O tratamento é feito principalmente com ivermectina, né? A gente faz a prevenção e controle da doença com combate dos vetores, ações de saúde pública e vigilância epidemiológica. No Brasil, a gente observa que populações ribeirinhas são as mais afetadas, né? São as mais em risco dessa infecção, né? E a gente tem uma prevalência bastante variada, né? De 10% a 60% em algumas regiões aqui do norte do Brasil.